A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade para se inscrever no curso de aparatação, não escute esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 17º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, uma lembrança relutante. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não desvendou o assassinato dos Riddle, vai lá escutar um podcast de True Crime e volta aqui pra escutar a gente. Eu sou a Carol Lima e eu gosto de levar uma vida tranquila, vocês me conhecem, né? E tô aqui com o Junior Code, que bebeu um barril de vinho de 500 anos. Menino, tu ainda tá vivo. Mano, imagina que coisa incrível ou que coisa tenebrosa deve ser tomar um vinho de 500 anos, né? Um barril de vinagre, né? Um barril de vinagre. Então, estou aqui a própria abstinência. E não fale alto, Carol, por favor, fale baixo. Eu tô aqui também com Luísa Zanferdini, que é abençoada com uma extraordinária capacidade intelectual. Menina, que honra. Eu tô lisonjeada por esse elogio. Ninguém nunca me chamou de inteligente na minha vida. Ai, amiga, você é muito inteligente. Tá? Muito obrigada. E hoje a gente vai falar de volta às aulas, fake news, namoros flopados e memórias adulteradas. Code, se o pessoal quiser falar com a gente, mandar reviews, mandar comentários, como é que eles fazem? Olha, você vai pegar o seu aparelho eletrônico mais próximo, pode ser um tablet, pode ser um electronic smartphone, device. Pode ser um computador, todos os seus electronic devices. E você vai abrir suas redes sociais, Twitter, Instagram, etc. Você consegue achar a Casa Elefante digitando a Casa Elefante lá na busca. Aí você escreve lá Casa Elefante e você acha a gente, né? Cuidado com os impostores, procura a gente de verdade. Aí você vai comentar, você vai mandar muito amor, muito hate, o que você quiser. Não, hate não. Mas, enfim, participem aí com a gente e deem suas opiniões, por favor, em qualquer um desses canais. Arrasou, Code. Mas agora a gente vai pra aquela parte maravilhosa do episódio, aquela parte que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que é o duelo de resumos. E no duelo de resumos, os nossos participantes aqui vão tentar, né, resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E a vencedora vai ganhar o direito de trazer um tema pra iniciar a discussão do nosso episódio. O direito de trazer um tema pra iniciar a discussão do nosso episódio, né? A gente vai jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai começar. Então, Luísa, você quer par ou você quer ímpar? Eu quero par. Quer par. Deu ímpar! Como o Luiz escolheu para par primeiro, eu vou considerar você como ímpar, Code. Então você vai escolher quem vai começar. Olha, eu descobri que a Luísa gosta de começar porque ela tira logo esse obstáculo da frente dela, né? Então, assim, em solidariedade ao processo da minha amiga, eu vou deixar ela começar. Ai, obrigada. Que fofo! Ai, Code, tá vendo por baixo desse seu coração peludo? Bate um. Também me serve sangue. bem, porque quando ela fizer o. Eu não vou dizer que isso foi totalmente altruísta, porque enquanto ela estiver fazendo o resumo, eu também vou lembrar as coisas que aconteceram, porque eu já esqueci. Eu li faz tempo também, então eu tô meio com medo. Acontece. Vamos lá. Você tá pronta, Luísa? Nunca, né? Mas bora lá. Então, Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Uma Lembrança Relutante em 3, 2, 1, já. Todo mundo volta do Natal, Hermione tá azeda com o Rony. Quer dizer, ela tá dando gelo no Rony. O Rony não tá entendendo nada. Daí eles vão... o Harry vai pra aula do Dumbledore. E vai ter aula da memória do Riddle. E aí tem uma memória esquisita. E aí o Dumbledore fala que é uma memória alterada. E explica que é do Slughorn. E fala que o Harry vai ter que pegar a memória verdadeira. E o Harry fica, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Nem você conseguiu. Acabou! Muito bom. Isso. Chegou bem no fim, hein? Pulou pro fim, né? Mas assim... Pulou um pouquinho, mais detalhes de nós dois. Pois então, agora eu já sei até o que eu vou fazer. Você tá pronto, Code? Bora lá. Vamos ver como é que vai ser isso. Você, Junior Code, vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Uma Lembrança Relutante em 3, 2, 1, valendo. O Dumbledore fala que o Harry vai ter que ajudar ele a recuperar a memória do Slughorn que ele não conseguiu, né? Mas antes disso ele mostra uma memória, um pedacinho picotado de memória. Antes disso ainda ele mostra
a memória do Tom Riddle indo conversar com o tio dele. Antes disso, o Dumbledore e o Harry conversam que eles estão... que o Harry fala que ele é leal ao Dumbledore, e aí ele fica insistindo sobre o Malfoy. Antes disso, a gente sabe sobre a questão das aulas de aparatação que começaram, e antes disso, o pessoal voltou do Natal. E a Hermione Acabou! Caralho, a narrativa não Foi linear. 100% retroativo. Vocês viram? Agora não tem como dizer que eu não cheguei no final. Chegou no começo. Não chegou no começo. Agora eu só vou fazer meus Amei. resumos assim, porque agora Ousadia. sempre o parâmetro é quem chega no final. Eu vou começar com o final nessa porra. Olha. Vamos lá. Vocês descobriram mais ou menos a mesma porcentagem do capítulo. Mas Cody não chegou no início e Luísa Meu cu! pulou uma grande parte, né? Quando não chegou no início. Não chegou. Mas pela perspicácia, né, de ter feito um resumo não linear, eu vou declarar essa vitória pra Sonserina, nosso querido amigo Junior Code. Levou essa. Olha aí. Apoiado. 50 pontos pra Sonserina. Olha. Nossa, tudo isso. A diretora que sou eu, minha filha. De volta a Hogwarts via rede de Flu, Harry conversa com a ácida Hermione sobre Rony e Malfoy. Ela segue se recusando a validar as teorias de Harry sobre Snape e Draco. As aulas de aparatação estão chegando e todo mundo está animado com isso. Logo mais vai acontecer a aula com Dumbledore, onde eles discutem Scrimgeour e veem duas lembranças. Na primeira, Morfino conta a Voldemort sobre a sua família, logo antes do assassinato dos Riddles, e na segunda, que foi modificada por Slughorn, o professor é questionado sobre Horcruxes por um jovem Tom Riddle. Finalmente, Dumbledore dá a Harry um dever de casa: obter a verdadeira lembrança do professor Horácio Slughorn. Cody, já que você ganhou esse duelo sangrento, qual foi a frase ou o momento que você escolheu pra gente começar a nossa discussão? Já que eu fiz toda essa presepada de começar do final, vou continuar e vou começar do final. Eu quero tirar logo isso da frente, porque assim, isso é uma coisa que eu costumava ter uma antipatia. Hoje em dia eu não me importo mais tanto. Mas eu sempre achei meio nada a ver essa missão do Harry de pegar a memória com o Slughorn. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Talvez deixe pra falar sobre isso no episódio lá do que ele de fato consegue, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das memórias e o fato da possibilidade de você ter acesso às memórias das pessoas e as implicações que isso poderia gerar para o mundo, né? No caso, o mundo mágico, com essa possibilidade. Por exemplo, vocês acham que uma memória geralmente é levado em consideração pelos bruxos no tribunal? É considerada evidência uma memória, por exemplo? Olha, se não é, deveria ser, né? Eu acredito que sim. Porque a gente não tem pelo menos nenhuma... Que eu me lembro agora, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Vocês também ouvintes. A gente não tem nenhum momento em que, em algum julgamento, por exemplo, é levado em consideração, tipo assim, bora verificar isso aqui. Pega uma penseira, chama o fulano, coloca a memória. Né? Ou então uma legilimência, um negócio. E isso me faz pensar algumas coisas. A princípio eu ficava pensando assim, mas eles têm a possibilidade de ver o que aconteceu de fato, né? Ali. Se não foi adulterado, né? Exatamente, acontece que as pessoas adulteram. Então pode ser também que essa não existência desse recurso seja porque se perdeu a convenção, já que é uma coisa que pode se adulterar. Embora, pelo menos pelo que a gente viu, as memórias adulteradas elas ficam claramente editadas, né? Fica uma coisa meio bizarra aí. Pelo menos as memórias de penseira. Não sei como é que deve ser, tipo, numa legilimência se você altera a memória de alguém. Se uma pessoa que teria, enfim, uma boa legilimência conseguiria identificar que aquela memória foi alterada. O Dumbledore conseguiu, né? O que eu acho estranho é que, tipo, eles deixam de usar esse recurso, em tese, entre muitas aspas, objetivo, pra tá aceitando palavra de testemunha, sabe? E no julgamento de Epsiba Smith, do próximo episódio, a gente vai ver, tipo, eles pegando um elfo doméstico como testemunha ocular, que pode estar mentindo, do mesmo jeito que uma memória pode estar adulterada, né? Ou a pessoa pode estar sob império pra falar uma mentira. Exatamente. Coisas assim. Por exemplo, lá no quinto livro, quando o Harry vai ser interrogado pelo ministério, o pessoal tá tipo, você fez, tinha dementador, não tinha, como é que os dementadores podiam estar ali, não sei o que. O cara fala, amado, olha aqui, minha memória, pega, veja. Mas é que, assim,
as penseiras não são tão comuns, né? A gente percebe. E pessoas... Mas o Ministério da Magia não vai ter uma penseira? A gente já viu que a competência do Ministério deixa a desejar, né? Em muitos aspectos. Que competência. Não, mas é porque, exato. tipo, eles estudam a mente, tá ligado? Eles têm um departamento em que provavelmente deve ter várias penseiras. Pelo menos eu imagino, né? Eu gosto de imaginar que no lugar onde se estuda a mente humana deve ter várias penseiras lá. Eu acho difícil, justamente pelo Ministério ser tudo cagado. A questão do legilimate, é difícil você achar uma pessoa... Mas podia abrir um concurso público, né? Bora abrir então. um concurso público pra uma pessoa que seja capacitada legilimamente. Por exemplo, eu tava assistindo Animais Fantásticos esses dias e eu tava pensando que, assim, eles deixaram a Queen lá, tipo, buscando café. Não sei se eles sabiam que ela era legilimate. Pelo que eu entendi do filme, ninguém sabia do ministério que ela é. Eu acho que ninguém sabia também. Eu também não contaria, não. Então, eu também não. Mas, assim, eu acho que as pessoas legilimentes, elas... Não sei se elas se disporiam a trabalhar assim, porque você acaba sendo meio que usado, né? Amiga, mas todo trabalho mas a gente é usado no nosso trabalho, né? Verdade. Obrigado, cara. E não dá pra confiar também, porque, tipo, a própria Queen acaba mentindo pro Grindelwald quando ele pergunta sobre as memórias do cara lá, e ela mente e tal. Então, assim, não é confiável. Os legilimentes não são muito confiáveis, porque os bruxos esquecem que eles têm Veritaserum. E as penseiras são raras, então acho que é mais por isso mesmo, que eles não usam tanto. Eu penso, sim, novamente, né, que isso é mais por uma questão narrativa, mesmo fora da narrativa, porque assim, existem várias coisas no mundo bruxo que poderiam implicar o mundo de formas diferentes, né, por exemplo, vira-tempo, a própria baratação, Maldição Império, Vex Felicis, né? Vampiros. Às vezes parece que tipo, a J.K. Rowling foca numa coisa e esquece que outras coisas existem. E ela até às vezes cria alguma... Esse capítulo é muito claro, assim, que ela tá tipo tentando justificar por que não usaram isso, por que não fizeram aquilo. O que o próprio Harry questiona o Dumbledore várias vezes, né? De algumas coisas sobre a implicação do mundo mágico, já entrando meio que nesse papel do fã questionador. Mas eu acho que é muito por isso também, tipo... Parece que o mundo, ele funciona de forma muito conveniente, sabe? Quando aquela coisa vai ter realmente uma importância pra trama. No resto, a gente finge que essa coisa não existe. Ou a gente tenta criar uma situação pra que ela não exista, eu acho. Acho que tem um pouco disso daí. Não é como se o mundo fosse o tempo todo, tipo, vibrante com essas coisas existindo, sabe? Por exemplo... Pode ser também. É claro que, novamente, eu acho que todo mundo toma decisões erradas e esquece de fazer coisa e tal. Mas, por exemplo, se a gente tá jogando Hogwarts Legacy, a gente tá andando a cada 3 passos fazendo um revelio pra descobrir o que tem ao redor. Sim. Agora não é possível que um bruxo vai fazer alguma coisa e ele não usa um homem no revelio pra saber se tem gente ao redor. Tipo, eles nunca fazem isso. Uma vez eu acho que a Hermione faz isso. É como se esse recurso não existisse, né? Não existisse e ele só existe realmente quando vai servir pra alguma coisa. Ou então como se fosse alguma coisa muito custosa de fazer, né? E não é. Mas, voltando à questão da memória, eu acho que é justificado que não se use... É porque tudo depende de gente, né? E gente não é confiável. Eu acho que é mais uma questão de tanto de história quanto de próprio recurso mesmo. De que as penseiras realmente são raras. Pois é isso que às vezes eu me pergunto. Será que elas são mesmo? Porque, por exemplo, no material lá do Pottermore Wizarding World fala que alguns bruxos são enterrados com as suas penseiras. Então imagina que, tipo assim, se é uma coisa que os bruxos têm, por que o Ministério não teria, entendeu? Não, eu acho que o Ministério teria sim. Eu acho que o Ministério tem cacife, até porque eles realmente, como você falou, estudam as coisas. Eu acho que eles têm sim, só que é aquilo que eu te disse. Eu não acho que é prático, eu acho que é mais confiável até ter uma testemunha e botar ela pra tomar Veritaserum, embora eles não façam isso, sabe? Também. E também tem aquela questão de que, não vamos esquecer, claro, isso é uma coisa que serve bastante pra passar pano pra ser uma boa desculpa, de que o Ministério da Magia bruxo nunca se propõe a ser justo ou ser prático ou inteligente, né? Eles tomam as decisões mais antilógicas possível, exatamente. Sim. E isso é muito bom pra eles, né? Assim, é muito bom pra narrativa, né? Porque pelo menos deixa as coisas acontecerem. A gente já sabe o que esperar do Ministério, né? Tipo, eles não terem uma penseira não é uma coisa que surpreende a gente, porque a gente sabe que eles são falhos. Sim, tem até um momento em que o Harry tá conversando com o Dumbledore e o Harry, tipo, tá sentindo super injusto alguma coisa de eles não terem, não fazerem. O Dumbledore fala, eu sei. É uma merda. Foda-se. Mas eu super vejo que, assim, se fosse uma coisa real, eu acho, né? Pelo menos a minha percepção. Que se existisse, de fato, um mundo em que isso existisse a possibilidade de você ver a memória das pessoas, isso com certeza seria utilizado por um dos lados, seja acusação ou seja defesa. Não, com certeza. Num processo. Com certeza. Tanto que o Dumbledore falou que ele tentou usar a lembrança do Morfino pra libertar ele de Azkaban, só que não deu tempo, né? Porque ele morreu antes. Ele morreu antes, E também, por exemplo, o que o Dumbledore fez pra tirar a memória do Morfino não parece uma tarefa
simples que, tipo, qualquer bruxo conseguiria Não, fazer, sabe? com certeza não. Mas também tem a questão que... Eu sei que eu tô voltando no assunto que a gente já tá fechando, mas não necessariamente você precisa entrar na memória, né? Também tem aquelas coisas que dá pra você ver as coisas em cima da penseira. Se você não quiser experimentar a experiência totalmente sensorial, 4D. áudio sim, double... sim. 4D Audio Double 5.1 já não seria como lembro se fosse um disso. telão 3D, um holograma lá do Star Wars. Acontece algumas vezes, por exemplo, aqui acontece quando o Dumbledore conversa com o Harry, né? Ele vai mostrar, por exemplo, a Merop sendo explorada pelo Burke. Isso acontece em cima sem eles entrarem na penseira, se eu não me engano. Acontece também lá no quarto livro, quando eles estão só vendo uma coisa rapidinho que tá acontecendo em cima, como se fosse realmente um holograma do Do que aconteceu. do Star Wars, Não sabe? é nem holograma, é como se fosse uma tela. Lembranças curtas, né? Pode ser. Inclusive, eu fiquei me perguntando, né? Será que você sente cheiro na penseira? Deve sentir, né? Você escuta o... Deve Que sentir. legal, deve sentir. Inclusive, né, por falar em memórias e lembranças, eles vão discutir, né, sobre a pessoa do Tom Riddle durante essa aula e vão ver, né, a lembrança do Morfino, que justamente foi condenado a Azkaban por ter cometido o assassinato, né, protagonizado pelo Tom Riddle, o assassinato dos Riddle, e é importante a gente falar que esse é o assassinato do qual se trata o primeiro capítulo do Cálice de Fogo, né? Aquela contextualização toda sobre os Riddle, sobre a família, sobre o filho. Tá tudo falando dessa família aqui e desse crime, que agora a gente vai descobrir quem foi, o que foi que aconteceu com eles, né? Aquele mistério vai se resolver. Sim, tem bastante comeback aqui. Tem um comeback também aqui pra Câmara Secreta, né? Fala sobre a abertura da Câmara Secreta, o Hagrid sendo condenado injustamente. Uhum. Realmente é uma trip down the memory lane. Como é que fala isso? É uma viagem pela Rua da Memória. Né? E quando eles estão vendo essas memórias, eu fico muito... Me dá uma sensação muito ruim, assim, de ver quão rápido o Tom Riddle, né, ainda, antes de virar Voldemort, ele pensou, tipo, muito rápido no que ele ia fazer ali, de acordo com a situação que ele viu. Então, tipo, ele chegou, tava o Morfino, aí ele descobriu sobre o passado dele, rapidão, ele resolveu, tipo, mudar a memória do tio, ir lá matar a família, o pai dele, e a família roubou a varinha, pegou a varinha, colocou o feitiço lá, tipo, fez tudo muito rápido, e ainda roubou o anel. E ele só tem 16 anos, e aí você fica assim, meu Deus, é um psicopatinha, informação, 100%, assim. Uhum. É muito bizarro. Eu imagino que ele deve ter, tipo, tido realmente um choque, né? Porque eu acho que até aí ele imaginava que ele era... Que talvez a linhagem do pai dele provavelmente fosse a linhagem... Sim, a linhagem bruxa, a linhagem né? bruxa. E quando ele descobre, por exemplo, tudo isso, acho que ele começa a criar uma revolta, um negócio. Que aí deve ser o que faz ele, tipo... não, tem que acabar com isso, tem que acabar com isso agora. Não, sim, ele vê a oportunidade ali e não deixa passar, né? Uhum. Isso, e o próprio tio, ele vai dando todas as pistas que ele precisa, né? Por exemplo, a narração diz que o Morfino poderia ser facilmente condenado porque ele já era conhecido como uma pessoa que odiava os trouxas. E aqueles trouxas em especial, né? E aqueles trouxas em especial. Então ele começou a entregar essas coisas quando ele vai falando pra ele vai só dando combustível e informação pra ele poder fazer o assassinato dele e get away with murder, né? Ela faz o assassinato dela. Ele usa a varinha do tio pra matar os avós e o pai. Sim. Né? E aí ele também tem a questão de pensar em, tipo, nas provas, ele modifica a memória do Morfino. Do Morfino, que é uma coisa muito importante, porque eu lembro que eu tava relendo, inclusive, aí nossa, meu cinismo já foi lá pra cima, né? Tipo assim, peraí, o Morfino, a última memória que ele tem, a última memória que acharam dele, foi a dele conversando com esse cara, e aí aparece um breu, e aí ele faz as coisas? Será que ninguém poderia suspeitar deste cara que apareceu na última memória que aparece dele antes de ele não ter nenhuma memória? Vai ver que ele não aparece, Mas aí que ué. tá. Não, pois é, aí continuando lendo, eu fui vendo, tipo, ele modificou, foi o Dumbledore que conseguiu extrair, depois de muito trabalho. Inclusive, ele faz questão de dizer que não foi fácil conseguir cavucar pra conseguir achar essa memória lá dentro da cabeça do Morfino. Aí eu falei, tá, menos mal. Tudo bem, agora sim. Ia ser muito desleixado se ele simplesmente deixasse a última memória uma coisa que pudesse incriminar ele, né? Depois de ele ter falado tudo que ele precisava saber. Inclusive, é por isso que os Riddle não aparecem, né, na cena do Prior Incantatem, porque não foi uma morte feita com a varinha Verdade. do Voldemort. É. Uhum.
E assim, depois, na próxima lembrança, que é a do Slughorn falando com o Riddle, o Harry vê que o anel já tá no dedo dele, já tá no dedo do Tom. Então, tipo assim, pesadíssimo que ele matou todo mundo e voltou pra escola, tipo assim, nossa, voltei de férias. Inclusive, eu tava me perguntando aqui sobre essa questão do dedo, porque assim, quando ele fez tudo isso, ele já tinha matado, inclusive, antes, né? Ele tinha matado não diretamente, mas ele que matou a Murta, então ele já tinha, inclusive, feito o Horcrux a primeira Horcrux dele, que foi o Diário. E aí vocês acham que quando ele matou os avós e o pai, ele já tinha feito uma segunda Horcrux, ou ele ainda tava tentando descobrir se era possível fazer isso, ou se ele já tinha feito uma segunda e queria saber até onde ele podia ir? Tipo, quando esse anel tá aí, ele já fez desse anel uma Horcrux, vocês acham, ou ainda não? Eu acho que sim. Fica subentendido que ele usou as mortes do Riddle pra isso também. Deixa eu procurar aqui, porque a J.K. Rowling falou especificamente quais foram as mortes de cada Horcrux, peraí. Será que é por isso que o rastreador não dedurou que, tipo, o Tom Riddle matou pessoas tanto como menor de idade, quanto fazer magia na frente de trouxas, né? Será que é porque ele usou a varinha de outra pessoa? Tipo, não faria muito sentido, porque senão o rastreador seria muito falhado, né? Olha, mas então, ele é muito falho. Não pode ter um bruxo perto. E assim, sim, o de Harry só pegou o Harry em câmara porque não tem um bruxo perto ali pra ser culpado, entendeu? No caso do Riddle, tinha Morfino ali, que odiava aqueles trouxas, que era conhecido por isso. Sim. O feitiço foi feito com a varinha dele, então, tipo, né? Então, deixa eu aproveitar e então entrar nesse negócio, porque assim, eu considero isso ou é um furo, ou a gente pode, como sempre, passar um pano. Seguinte, o que a gente sabe sobre o rastreador? Lá vamos nós sobre o rastreador de novo. Se tiver uma criança perto, ele vai disparar, não vai saber de onde veio de onde foi a magia, mas ele sabe qual foi a magia. Pelo menos o que a gente conhece em 92, ele sabe. Foi o feitiço de levitação. Não sabe, não sei quem foi, mas a gente sabe onde foi e qual foi o feitiço. Então, beleza. E sabe que tem uma criança ali. Uma criança que não deveria fazer magia. Quando o Tom Riddle mata os avós e o pai lá, o rastreador deveria apitar dizendo assim, uma criança estava aqui, não necessariamente foi a criança, mas uma criança bruxa que não deveria fazer magia está aqui e foi feito um feitiço de uma maldição da morte. 4, pra ser mais exato. Exatamente. 3, né? 3, no caso. São 3. Ou o Ministério resolveu ignorar completamente a presença do Tom Riddle ali, inclusive que se chamava Riddle na casa onde aconteceram as mortes, ou o rastreador não tinha tecnologia o suficiente, sei lá, pra dizer que tinha uma criança ali, entendeu? Ou ele não funcionava dessa forma, não sei. Mas será que o rastreador já era usado nessa época? O Harry, assim, se quando o Harry questiona sobre o rastreador, o Dumbledore não fala que, tipo, o rastreador não funcionava, ele dá outra desculpa, ele fala que, tipo... O que ele fala, meu Deus? O Harry pergunta? Não lembrava disso. Sim, o Harry pergunta sobre o rastreador. Tá aqui, ó. Mas por que o Ministério não percebeu que o Voldemort tinha feito tudo isso a Morfina? Perguntou Harry indignado. Ele era menor de idade à época, não era? Pensei que fossem capazes de detectar o uso de magia por menores. Aí o Dumbledore fala, você está certo. Eles podem detectar a magia, mas não o seu autor. Você está lembrado que o Ministério culpou pelo feitiço de levitação, que na verdade foi realizado por Dobby? Então, tipo, eles podem detectar, mas não podem detectar o autor. Só que eles deveriam perceber que tinha uma criança, né? Porque só dispara se tiver uma criança. Então, entendeu? Tipo, se acontece o feitiço e não tem a criança, não era nem pra ter disparado, mano. A única forma de eles terem ignorado que tinha uma criança quando o rastreador disparou é se houvesse outras crianças ali. Ou se eles tivessem um suspeito perfeito pro crime. Tipo, tinha uma criança passando perto aqui, teve 3 Avada Kedavra. Olha quem foi, esse cara aqui que tá dizendo que foi ele, sabe? Esse cara aqui desequilibrado ou a criança? Tipo... E assim, aparentemente eles não sabem, eles não têm como saber quem foi que lançou o feitiço. A confissão dele já é o suficiente com certeza pra eliminar as suspeitas, mas assim, fica tipo aquela, vamos dizer assim, aquela anotação estranha no caso, tipo assim, qual foi a criança que disparou esse rastreador, entendeu? Eu acho que é esperar muita boa vontade demais do Ministério, quando você tem um cara dizendo que foi ele, que a varinha dele, que foi a autora do negócio, sabe? E ele é conhecido por odiar assim, trouxa. Não vamos esquecer que a gente tá num mundo em que existe a capacidade de você alterar a memória das pessoas. Sim. Talvez eles não esperassem uma criança fazer isso. Mas uma criança, né? Eu acho que a gente tá esperando demais da organização e da capacidade do próprio Ministério de criar rastreadores que funcionem. Sim. Sim, claro. Mas sabe, tipo, vocês não têm, acho que essa impressão generalizada de que o Ministério da Magia esquece as possibilidades mágicas do mundo da magia?
você... Não, eu 100%. sinto que o Por Ministério exemplo, tá cagando. Não que ele mudando de esquece, pau pra sabe? cacete. Porra, o pessoal de Hogwarts tá voltando pra escola de Podflu por questão de segurança. Agora, segurança é o caralho, né? Porque eles chegam lá, a McGonagall só fala... Ah, não coloca cinza no meu tapete, tá bom, tchau. Tipo, não faz uma checagem pra ver se é ele mesmo. Não tem uma queda do dragão, quer saber né? se ele, Uma queda do não quer, ladrão. pois é, não quer saber se a pessoa tá disfarçada, se ela tá sob império, se ela tá não sei o que. Tipo, foda-se. É igual usar face shield, sabe? É, podia ter uma queda do ladrão, né, em Hogwarts. Todo mundo se molhar um pouquinho quando chegar. Mas enfim, são as coisas que poderiam ter, né? A gente sabe que o mundo bruxo propositalmente é extremamente... É caro, Cody. A queda decrépito do ladrão e é caro. fadado a todas as suas aflições que ele tem. Merece aquele, né? Quem sabe isso sirva de lição para as próximas gerações. É, gata. Quem sabe a Hermione arruma isso quando ela for Ministra. Olha só, voltando àquele assunto lá que eu tinha ido pesquisar, as horcruxes de cada item, de acordo com Joanne Rowling, são... Joey. O diário foi feito com a alma da Murta que geme. O copo, Da a Mirtes. taça, né? Foi com a alma da Smith. O locket, né? O medalhão, ele foi um trouxa qualquer, um trouxa de rua. A Nagini foi com a Berta Jorkins. O diadema foi com um plebeu albaniano ou albanês. E o anel foi com, sim, de fato, o Senhor Riddle. Ele fez com o pai dele o anel, de acordo com J.K. Rowling. Então, numa entrevista que ela deu pro Leaky Cauldron, então ele já tinha feito 2 Horcruxes quando ele vai perguntar pro Slughorn sobre a quantidade. Então, ele já partiu a alma dele 2 vezes e quer fazer mais. Será que as feições dele já começaram a mudar aí? Aparentemente não, né? Quando o Harry reconhece ele na memória, ele ainda descreve ele como um cara muito bonito. É, verdade. Bem, nessa memória, na memória dos Slughorn, a gente vai descobrir que Avery e Lestrange, né, que são 2 comensais da morte, eram contemporâneos do Voldemort em Hogwarts, né, eram inclusive da panelinha do Slug, aquele Olha só, coincidência? centro de Chernobyl. Panelinha saudável. Super. É. E aí vem a dúvida, né? Como é que a gente coloca numa memória lá no Filmmaker, no Movie Maker, pra editar ela, né? Ela obviamente fica toda cagada, né? Fica parecendo uma gosma, difícil de manusear. Obviamente Né? editada. Ela fica densa. E o Slughorn né? ainda tem a pachorra de entregar, né? Tipo, Toma essa uma porra coisa que aqui. claramente... É tipo aquele trabalho muito mal feito que você fez de madrugada, sabe? Até exagerado, eu diria. Acho que não sei se precisava... Acho que faltou um pouco com a sutileza da narrativa esse negócio. Assim, me dá a entender que foi feito muitas pressas, entendeu? Mas, tipo, por que entregar uma coisa que, obviamente, né, tá adulterada? Só vai aumentar a suspeita. Mas, enfim, o cara tá desesperado e ele tá arrependido, talvez, né? Então, tudo se justifica com as intenções e problemas das pessoas. Mas realmente, essa pergunta, né? Como é que será que se edita? Será que você tem que pensar com muita força e tentar tirar uma memória dali? Ou você coloca numa posição e precisa faz fazer feitiço, no mínimo. É, eu também acho que é Você tem feitiço. E, tipo assim, se eu pensar uma memória falsa e eu tirar a minha memória, ela vai ficar parecendo uma memória? Então, uma coisa que eu tenho pra mim na minha cabeça, assim, que, tipo, não pra você entregar a memória, mas, tipo, se você estiver lendo a minha mente, usando legilimência em mim, e eu tiver, tipo, ativamente... Nossa, eu tenho medo. Pensando... Tem medo de ver casos odontológicos? Tenho medo de ver dente dos outros e coisa muito nojenta da profissão do dentista. Mas, tipo, eu estiver pensando numa história que aconteceu, certo? E você tá lendo minha mente ali. Só que eu tô pensando de maneira errada na coisa que aconteceu. Será que você vai ver o que realmente aconteceu ou se você vai ver o que eu tô pensando pra tentar te enganar? É tipo o seu ponto de vista, né? Sei lá. Não é nem meu ponto de vista. Eu tô ativamente tentando enganar a pessoa. Ah, Tipo, tá. eu vou pensar no que aconteceu, mas eu vou mentalizar um filme diferente do que aconteceu na minha cabeça. Eu acho que uma pessoa leiga na legilimência não saberia discernir. Mas eu acho que a legilimência, pelo menos que o Snape descreve, eu tenho como headcanon que, assim, ela é difícil porque eu acho que ela vai por essa questão de você saber identificar o que é real, O que é fake, não é, né? o que é sentimento, o que é impressão e tudo mais. Então, acho que talvez esse seja o negócio, sabe? Da grande dificuldade da legilimência, seja perceber todas essas nuances. É, porque o nosso pensamento não é tipo... Assim, em algumas situações a gente pensa em imagens, em
palavras, em sons, mas o pensamento, quando a gente não tá, tipo, tentando lembrar de alguma coisa e tal, ele meio que só Ele é vai. bem abstrato, né? É, então é bem abstrato. E, além disso, mesmo quando a gente tá tentando inventar uma história na nossa cabeça, no fundo a gente sabe que aquilo não é verdade. Então, de alguma forma, eu acho que um bom legitimamente saberia que o que aquela pessoa tá pensando não é verdade. Porque o Snape sempre sabe quando o Harry tá mentindo. Tem uma coisa que eu vi do pessoal que faz leitura fria, ou então que entende, tipo, de identificar se de repente a pessoa tá falando a verdade ou não. Ih, e tal. amigo, Porque metaforando muita coisa disso é charlatanismo e muita coisa não procede. Mas tem algumas coisas, tem alguns princípios que eu sei que eles usam, pelo menos, que tem um negócio assim. Eu não sei também da validade e veracidade dessas coisas, né? Se vocês souberem, por favor, me corrijam, ou vamos comentar porque eu acho isso extremamente interessante. Que quando você tá procurando coisas no lúdico, você costuma olhar ou ter uma expressão diferente de quando você tá procurando coisas que são extremamente sentimentais, ou coisas que você tá puxando da memória afetiva, você olha pra lado direita, por exemplo. Quando você tá indo pro lúdico, você vai pra baixo, você olha pra, entendeu? Tipo, cada pessoa é diferente, só que geralmente quando as pessoas vão fazer essas perguntas, elas calibram antes pra ver pra onde você costuma, o que acontece com o teu olhar, mais ou menos assim. E é claro que, obviamente, isso é magia, né? E a gente não tem evidências de que isso realmente existe e seja verdade, mas acho que na magia, podendo ter essas confirmações, talvez exista uma série de técnicas que você possa fazer quando você tá fazendo pra saber se aquilo ali é, né? Porque assim, quando você tá tentando disfarçar uma coisa, você tá pensando naquela coisa no fundo, né? Então, de repente, o legitimamente ele vai lá no fundo e consegue achar a coisa que você tá tentando construir em cima, sei lá. Exato. Nossa, você acabou de juntar microexpressões com o teste do polígrafo e criou um megazord de Chernobyl. Mas, dois charlatanismos, ninguém sabe o que é pior. Mas tá falando de magia, amiga, então, assim... A gente não sabe muito bem, né, como é a legilimência do feitiço, né? Porque, assim, a legilimência que a Queen tem, parece que é um negócio muito, tipo, o que é que você tá pensando agora, né? Sendo que a do feitiço, do legilimência... É bem Jean Grey, né? É, exatamente. A do feitiço parece um negócio que você vai mais fundo, se você quiser, entendeu? Aí fica essa dúvida. É porque é da Queen em especial? Ou, sei lá, o feitiço também é daquele jeito? Embora a gente vê que não é, né? Uhum. É muito... E tem a legilimência com o feitiço, tem a legilimência só de olhar no olho, como o Snape às vezes consegue. Sim! Agora o Snape é um negócio assim, porque a gente não sabe se Harry é um bom mentiroso, né? Às vezes, tipo, Harry tá falando alguma coisa e tá lá na cara dele, não precisa nem ter legilimência pra né? Pra perceber It's que... written all over your face. Exatamente. Vai ver que ele é um mau mentiroso só. É, pode ser. E ele provavelmente é assim porque ele é muito espontâneo, né? Então, eu acho que ele usa o seu coração na sua manga, como a gente diria em inglês. As emoções estão sempre... O Snape até acusa ele de ser um mal oculmente por causa disso, né? É. Porque ele tá sempre deixando muito claro que ele tá sentindo, que ele tá... Ele é um livro aberto. É. Nesse próprio capítulo tem o Dumbledore, tipo, meio que sabendo exatamente o que o Harry tá pensando e, inclusive, respondendo a um pensamento do Harry. Né? Mas isso aí E eu também acho que provavelmente não foi com legilimência. Exatamente, eu também acho que é conhecer bem demais uma pessoa, sabe? Uhum. E assim, a gente sabe que o Snape conhece vamos o Harry. combinar, né? O Dumbledore tava meio tóxico nesse capítulo, vocês não acharam? Meio é pouco, né? Assim, tem todo o direito de ser tóxico, inclusive adoro personagens falhos. Mas... Não, todos amamos. Mas eu achei né? muito grifinório da parte dele. Sim, ele foi a epítome da Grifinória, eu achei, nesse capítulo. Porque assim, ele tá rebelde, né? Ele tá querendo as coisas do jeito dele. Rebelde, mas não contra ele, né? É, rebelde, mas não contra ele, exatamente. Tipo, ele se considera acima da lei. E assim, e porque ele sabe que o ministério é tudo fudido, tudo falho, faz sentido ele tá se considerar acima da lei, até porque o ministério atrapalha as coisas dele querer fazer as coisas direito, né? Só que, tipo assim, ele azara o cara que botaram pra seguir ele. O mesmo cara que ele azarou no Orbe. Coitado. Eu amo que o Dolly só se fode. O Dolly só se fode na mão do Dumbledore. Aí o pessoal fala, de novo, eu vou ter que ir atrás do Dumbledore de novo. Puta que pariu. Ele faz isso, né? Ele se considera realmente assim, tipo, essas leis aqui não são pra mim. Eu não tenho o menor interesse de ser preso, como ele falou no livro passado. Inclusive, sim. Eu também entendeu? Não tenho o menor interesse. Eu vou fazer minhas coisas aqui, eu vou agir de forma totalmente rogue. Por conta própria. E um abraço pra vocês. Qualquer coisa, conversa aqui com a minha Fênix. E aí, quando o Harry quer fazer as coisas do jeito dele, ele fala, não,
tem que fazer as coisas do jeito que eu falei. Do meu jeito. Do meu jeito. É sobre isso. Inclusive, quando o Harry coloca ele contra a parede sobre uma coisa assim, né? Tipo, mas eu pelo menos eu não fico dizendo que as coisas que meus amigos têm a dizer. Tipo assim, ele ignorou que o Dumbledore tava chamando ele de amigo, né? Inclusive, muito bonito esse momento. Mas o Harry fala assim, que eu não fico dizendo que as coisas que meus amigos têm a dizer Não como são coisas não importantes, importantes. Aí o Dumbledore, pois é, mas enfim, a memória. Tipo, caguei pra ele. Mas ele considera. Mas, apesar dele estar bem grifinório, eu acho muito fofo que o Harry tá falando lá que ele é super leal ao Dumbledore e que quando o Scrimgeour foi conversar com ele, ele falou que o Harry é por inteiro um homem de Dumbledore e o Harry ficou tipo... Ele fica emocionado, né? E aí o Dumbledore fica tipo, oh meu Deus, obrigado. Até a Fênix dá uma piadinha assim. Sim, Fawkes maior de todos, né? Eu também captei essa Sim, e no final também tem uma piadinha, né? Acho que eles estão meio que criando esse negócio de que ela vai reagir toda vez que tiver essa sensação de lealdade e de honra, não sei o quê. Quando ele sai, né, e ele escuta o Dumbledore dando chega pra lá no Phineas, novamente o Fawkes ele dá um pio. E eu acho também que essa lágrima do Dumbledore não foi somente de felicidade, assim, de orgulho do Harry sentir, do Harry ser super leal a ele, mas também todo esse peso de ter mais um jovem confiando cegamente nele e de saber qual que é o futuro dele, tipo, o que ele vai ter que enfrentar. Então, vendo a história dele no Animais Fantásticos, ver ele chorando aqui muda um pouquinho a conotação. Eu senti isso, pelo menos. Dá um peso a mais, né? E depois pra ele cagar na cabeça do menino, né, dizendo que o que ele tem para dizer não é importante. Mas assim, tudo bem, vamos pegar o ponto de vista do Dumbledore. Adolescente, eles acham que eles sabem de tudo, né? E eles acham que os adultos, né, têm não tem tanto esclarecimento do mundo quanto eles. E o Dumbledore tá do outro lado e fala assim, amado, pelo amor de Deus, eu sei o que tá acontecendo, você vai me contar um negócio aqui que eu já sei, entendeu? Não é nem pra você eu tenho 150 anos. Ele falou assim, ele inclusive diz assim, amado, você não acha que por algum acaso talvez eu não saiba, quando você me conta isso, eu não sei coisas além do que você me disse? Tipo, você não passa pela sua cabecinha arrogante, de repente, que, né? Eu já sei até mais do que você sobre isso? É exatamente o que Hermione fala pra ele. Só que eu acho que ele falha realmente em invalidar, né, o que o Harry tá sentindo, porque o Harry não é o tipo de pessoa que vai escutar isso e vai falar, é verdade, professor, você tem razão, não vou questionar você não, tá? Ele vai falar, bicha, você tá doida, sua maricona louca. Véi, pegar. Você não tá vendo, não, que esse menino quer te matar? Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, meu Deus. Gostou da minha impersonation? Nossa, demais. Amei. Você nasceu para os palcos. Mas o Harry do Ordem é bem assim, né? Mas o Dumbledore, ele tá nessas, né? Ele tá nessas de fazer o jogo dele. Inclusive, a gente vai descobrir aqui que ele escondeu, né, a informação que o fucking ministro da magia tava querendo pedir um publi, né? E aí deixou o pobre do menino sozinho pra ver no que dava. Nós estamos investindo em segurança e tecnologia. E assim, tipo, foi bom porque o Harry, ele se provou, né, pro Dumbledore, não que precisasse, mas tipo, eu acho que foi bom isso acontecer, pra gente ter um pouquinho mais de contato com essa fibra moral do Harry. Sim. Mas mesmo assim, eu acho meio filha da puta do Dumbledore dizer, tipo, pô, a coisa mais fácil do mundo era ele dizer, o ministro da magia tá te procurando aí, se ele te falar, se ele te encontrar, tu foge que ele vai te pedir publi, tá? Publi post, e a gente sabe que teu cachê é alto, né? Eu acho também que o Dumbledore queria um pouco ver como que o Harry ia sair dessa, sabe? E queria que a reação dele fosse genuína. Então, pra isso, o Harry não podia saber. Menina, a gente tá vendo o Harry sair dessa desde essa é a vida do Dumbledore, né? É verdade. É não agir pra esperar o Harry ver o que o Harry faria. ele acredita muito na autonomia. Talvez a gente que seja muito do paternalista? Será que a gente é paternalista? E também quando eu fico imaginando, né, quando o Harry conta, tipo assim, e o Snape é o Dumbledore, o professor Snape, Harry. Aí Harry, o professor Snape, pipipipopopopopó. Aí o Dumbledore fica pensando, viado, filha da puta, tu se deixou pegar pelo Harry de novo? Imagina, ele deve ter descascado em cima do Snape. Porra, tu não presta atenção não, caralho, as coisas que tu fica conversando nos corredorzinhos com os outros. O menino tá me enchendo o saco. Todo dia ele me vê com o negócio de Malfoy.
Dá pra tu ajudar, Snape, pelo amor de Deus? Me ajuda a te ajudar, caralho. O Snape consegue se esquivar do Voldemort, mas não consegue se esquivar do Harry. Ah, Do porque Harry, o exatamente. Harry, ele tem o poder da insistência, minha filha. É, o poder de pentelhar as pessoas. Ele vence pelo cansaço. Sim. E o Dumbledore também, né? Vai vencer pelo cansaço de dizer que não tem importância nenhuma aquilo que o Harry tá dizendo. Coitado. Até parece que ele não sabia que o Harry não ia comprar essa resposta. Tipo, óbvio que ele ia. Tipo, ai, gente, você já tá, 6 anos pra criança, sabe? Já sabe as merdas que ela faz, né? Todo ano tem uma palhaçada na escola. Inclusive, ele mesmo que pediu pro Harry se andar com a capa de visibilidade, né? É. Foi pra se proteger, mas ele sabe que o menino vai bisbilhotar também. Ué, se proteger da falta de informação. É, exatamente. Bem pensado, Carol. Olha, mas ó, é o maior sonho da fofoqueira, né? Nossa, sim. A capa de visibilidade. Porra, 100%. eu seria tão feliz. Queria gente. ser uma mosquinha, só que queria ter uma capa de visibilidade. Exatamente, eu O seria sonho da tão fofoqueira, na realidade, ia ser também a Rita Skeeter, né? Virar um besourinho e pousar no cabelo das pessoas. É muito bom também, porque o besouro voa, né? É. Eu prefiro Só a que- capa porque, como besouro, você ainda corre o risco de alguém pisar em você. Isso, de dar uma raquetada Um tapão. de... Elétrica vai A pessoa- O fim trágico de um animago. Foi morto por uma raquete elétrica. Foi pego por uma criança de 2 anos e amassado. Preso no vidro até se explodir. Podre. Tentou sair e explodiu. Comido por um cachorro. É, exatamente. Ai, que bad. Ai, só imaginei o... da raquete. Igor vai Só odiar nos tanta créditos. gente, meu Deus. Mas vamos que vamos. Esse capítulo, esse momentinho do Harry e do Dumbledore, apesar da gente estar aqui cagando em cima da cabeça do Dumbledore, né? Ele é um momento muito bonito mesmo, né? A gente não pode sim. deixar de Sim. levantar aqui. Assim, não só bonito por causa da questão sentimental, mas ele é muito bem escrito. Eu acho que a interação do Dumbledore com o Harry é muito bom o diálogo que acontece sabe, essa interação do Harry, tipo, meio puto, e o Dumbledore dando respostas assim, bem Dumbledore mesmo, e o Harry não sabendo se ele vai continuar ou não, e o Dumbledore dando aquelas tiradas e tal. E tem um pouquinho da questão da falta da modéstia do Dumbledore, que eu adoro também, quando ele fala que ele tem uma mente extremamente aguçada é claro que eu entendi o que você disse, Harry. Naturalmente eu entenderia, eu sou uma pessoa extremamente inteligente. Inclusive eu entendi muito mais do que você entende. Eu acho que aí também ele tá querendo mostrar pro Harry que, tipo assim, Harry, Acho que ele tá querendo impor mesmo. quanto é É. o seu QI, meu filho? E quanto é o Menos meu? 2. Então, Vamos respeitar os mais velhos. Menos 9 mil. vamos compreender que talvez eu saiba realmente mais do que você, que eu não sou tão burro Ou seja, quanto você pensa que eu sou. ele deu o fecho que eu dei em tu, né? A diretora sou eu. Eu sei que vocês já concordam e eu realmente... Mas é porque eu fico... Porra, Dumbledore, tudo bem que você sabe, mas em vez de você falar assim... Ele podia falar assim... Isso me preocupa, mas isso me preocupa, mas eu já sei, o Snape já me falou e eu já estou lidando com isso, tá? Por favor, não se meta não, porque coisas muito sérias podem se... Não digo nem, por favor, não se meta não, mas tipo assim, dá alguma coisa pro Harry, só pra ele ter alguma Ou coisa, seja, pra ele se sentir útil. você quer que ele adote o método socrático, né? Fazer o Harry perceber perceber pelos próprios pensamentos dele o porquê ele não tem que se preocupar com aquilo, né? Uhum. Só que ele é zero socrático, Porque quando né? alguém vem com uma informação assim e você diz que, tipo, não serve pra nada o que a pessoa disse, porra, você tá indo contra o instinto do Harry, que é o que o Dumbledore sabe que o Harry mais tem. É um instinto, né? Ele tem uma... Ele não vai abaixar a cabeça dele porque ele aprendeu durante todos esses anos a depender dessa sensação dele. Ou seja, a sensitiva, né? Que é o que ele tem, né, o menino? Ele não tem muita... E o pior é que, tipo assim, ele tá certo, mano. O Harry Pois tá é. certo. Eu acho... Mas eu acho que é por isso que o Dumbledore não sabe reagir muito bem, porque ele sabe que o Harry tá certo. Só que pro plano dele dar certo, ele precisa que o Harry não saiba. Inclusive, é a primeira vez que a gente vê o Dumbledore agindo de uma maneira tão autoritária, até eu diria. Tipo, olha, eu sei das coisas, você não sabe. Fica quietinho aí, Sim. sabe que eu sei me cuidar, eu tenho 150 anos. E ele não é de fazer isso, sabe? Ele é de, tipo, promover o pensamento, promover a reflexão e daí partir pra alguma outra coisa, sabe? Uhum. É muito diferente aqui o comportamento dele do que a gente tá acostumado. E eu acho que é justamente dessa falta de jeito dele, de que pro plano dele funcionar, o Harry, apesar de estar certo, não pode saber de nada. E é justamente por ele... assim, já pensando fora da cabeça do Dumbledore, né? Justamente pelo fato de
o plano dele só dá certo se o Harry não souber de nada, é que ele tem que dar um jeito de fazer o Harry se desinteressar e não ficar mais interessado. Exatamente, mas aí eu acho que foi ele não sabendo lidar com uma situação em que ele nunca esteve, sabe? Aí ele vai assumir essa persona autoritária que ele vai usar aqui, que não é do feitio dele, né? Tem uma hora que o Harry fica olhando pra cara dele assim, calado, com ódio. O que não é muito raro, né, do menino Harry. Mas vamos em frente. Ou que tal vamos atrás? A gente vai voltar pro começo do capítulo, né? Onde os nossos mini queridos vão retornar pra Hogwarts depois do climão natalino, né? Natal com torta de climão. Já comeram muito R.O. Da ceia. Todos de ressaca. Sim. E aí a gente vê, né? As crianças voltando pela laleira. Eita, caralho. Pelas lareiras. Por motivos de segurança, né? Só que a gente já comentou que segurança, né? Eu até perguntei no capítulo se vocês acham que todo mundo vai pro escritório da McGonagall, né? Porque ela é a vice-diretora, pra deixar só uma lareira, ou se todo mundo vai pra os respectivos diretores da sua casa, né? Pro escritório dos respectivos diretores das suas casas. Então, na minha cabeça, como é um negócio de segurança, faria muito sentido que cada diretor ficasse responsável por sua casa, né? Porque são menos alunos pra receber. Em tese é mais fácil de perceber se alguma coisa estiver errada. Mas é bem em tese mesmo, né? Eu, na minha cabeça, cada um foi pra sua casa. Sua casa não, né? Pro seu professor, assim. E, mais uma vez, mostrando aqui pra vocês, né? Que o Hogwarts Express, o Express de Hogwarts é apenas uma formalidade. Porque dá pra fazer sem. Ele é única e puramente... uma tradição. tradicional, exatamente. É, pela aesthetic, só. Exatamente, é só pra tirar foto bonita do caminho. Isso, pra ir fazer isso. É um instagramável. Instagramável. Mas também pelo fato de que tem muito aluno nascido trouxa, né? Então, assim, no meio do ano eles irem de lareira é uma coisa. Agora, no começo, ir de lareira é um pouco estranho, eu acho. Já assusta as crianças. Né? Então coloca só os primeiros. Aquele, né? Não vou voltar na discussão do trem. Sim, por favor. Porque eu fico revoltado que as pessoas de Hogsmeade têm que ir pra puta que pariu, lá pra baixo, pra voltar pra Hogwarts. Mas enfim, pode continuar. Já acabou, Jéssica? Já. A gente vê também a senhora Weasley bem abalada, né? Com a volta das crianças, como a gente já vem vendo. Bichinha. Desde a Ordem da Fênix, com a cena do bicho-papão dela, né? E a gente, assim, fica meio implícito que ela ficou bem abalada com essa vinda inesperada de Percy, né? Que foi um cuzão. Abalou, sacudiu, balançou. Apareceu no Natal sem ser convidado, embora a gente saiba que a senhora Weasley provavelmente queria, sim, que ele aparecesse, mas não do jeito que ele apareceu, né? Sendo um cuzão com todo mundo, não falou com ninguém, ficou lá com cara de otário, de cu que ele tem. Sinceramente, cara. Né? Vem se achando a última bolacha do pacote, mal sabendo ele que a última bolacha é sempre cagada, né? Ai, gente, eu odeio o Percy. Migalhada. Não tem como defender o Percy. Imagina a dor da despedida de uma mãe, né? De se despedir dos filhos num momento, assim, pré-guerra, assim, que tá tudo super instável. Nossa. Você não sabe o que pode acontecer a qualquer dia. Basicamente o Brasil de hoje, né? Eu acho que como a minha mãe se sente toda vez que eu digo tchau pra ela, por causa que ela adora assistir aqueles programas de final de tarde, aqueles de crime. Aí ela vive com isso na cabeça, sabe? Que sempre estão matando as pessoas, que estão sempre fazendo isso, que estão sempre pegando. Aí ela fica, meu Deus, ela faz 1000 orações antes de eu sair de casa. Meu Deus. Completamente paranoica. E imagina isso, né? No mundo em que eles realmente vivem no internato, né? Então eles só vão se ver de novo daqui a 6 meses. E que pode ser a última vez que eles vão se ver. Diga a sua mãe que não temas, pois Lana Del Rey pisou no seu estado. Gata. E pra A piorar, ela piricrente. ainda tem, tipo, 7 filhos. É muita gente É muita gente pra se preocupar, né? É muito nome pra botar na É oração. muito filho. É muito nome pra botar É muito nessa oração. ponteiro nesse né? relógio e muitos dele apontando para perigo mortal. Todos, né? Pra ser mais Sim. exato. A Hermione claramente fez terapia durante as férias, né? Menina, E voltou. Eu queria ignorando muito o Rony. entender. Natal, aí de repente, tipo, a gata voltou, minha filha, pra atacar. Eu tenho certeza que ela Real. fez terapia. Certeza. Porque ela fica ignorando e debochando. No o mundo Rony. bruxo não tem dentistas e não tem psicólogos, mas no mundo trouxa tem. É, verdade. exatamente. E aí ela voltou debochando do Rony, ignorando ele. E aí ele fica meio tipo... Baba baby, baby baba, baba. Exato. É capaz também de ela ter dado uns beijos, aquele, né? Será? Será? Será que ela encontrou com o Krum? Aquela. Do nada.
Eles são penpals, né? Vai que ele fez uma visitinha na E eu casa amo que o dela. Harry não quer a companhia do Ron, ele quer a companhia da Hermione porque ele não quer ficar vendo a pessoa que ele tem um crush, no caso o Rony, Ah, gente. se beijando com a Lavender. Olha, companhia infinitamente mais agradável, né? Vamos admitir. Só que de vez Mas, em quando o Ron consegue se meter na frente do Harry pra comentar e pra aparecer no capítulo, né? mas a grande lenda desse capítulo é a mulher gorda, né? A melhor Sim. pessoa. Tomou todos os vinhos ou vinagres do quadro dos monges bêbados e nos levanta, né, uma pergunta. O vinho do quadro acaba? Ele vai voltar? Ele nunca vai voltar? Ela realmente fodeu os monges, nunca mais vai ter vinho lá? Fudeu os Será que o Vinho realmente envelheceu e ficou com 500 anos? Será que o vinho tinha 500 anos? Será que... E se você pintar um vinho velho, que ele é intencionalmente velho, ele já vai ter 500 anos? Ele já vai ter 500 anos? Fica aí Nasce velho. a questão. É o Benjamin Button dos vinhos. Não, é porque assim, ele fala na... eu sei que a Hermione tá só fazendo uma brincadeira quando ela diz, mas ela diz que ela Não acabou... fui eu né, que ela, bebi. que ela acabou um negócio de vinho. Não, na verdade ela bebeu todo o vinho do quadro. Isso, pois é, exatamente. Então, acabou, né? Então é uma coisa que, tecnicamente, se for verdade o que ela tá dizendo, ou se puder ser interpretado, é uma coisa que acaba. Ou será que eles Agora, podem se essa buscar coisa vai mais? se repor, não sei. O que você Eu acha, acho que Luísa? repõe. É, até Eles porque podem senão fazer ia mais? acabar as comidas dos quadros de Hogwarts, né? Porque em 1000 anos de existência os quadros iam comer as coisas. Exato. E assim, senão os quadros iam ficar sem nada também. Tipo, nenhum objeto, nem. sei lá. Nunca mais ia poder entrar na cozinha porque alguém ia comer a pera que tem que fazer uma cosquinha. Já pensou? Ou Verdade. então, mas será que de repente não tem aquele, né? Viajando aqui no mundo dos quadros, deve existir um grande mundo ali, em que existe uma troca, um escambo, uma economia, um quadro que tem uma plantação de uvas e que as pessoas extraem as uvas e... Não, menos, Code. Olha, eu posso ficar aqui a noite inteira, mas vamos... Não, mas é porque, rapidinho, porque, por exemplo, se ela fica bêbada e se ela tem ressaca, é porque os quadros têm capacidade fisiológica. Sim. Ou pelo menos eles imitam, Ou eles acham né, que uma tem, capacidade né? fisiológica. Eles acham que tem. Ou eles acham que eles têm, eles imitam, né? Um placebo, talvez. É porque eles são feitos pra imitar, né? O ponto deles é eles Sim. imitarem as pessoas que eles estão retratando e os seus comportamentos. Então acho que nada disso é real, mas é tudo um grande placebo, uma grande imitação. Ao pessoal que tá escutando a gente, o que é que vocês acham? Vocês mandem comentários e respostas pra gente, dizendo o que é que vocês acham, se as coisas acabam, se as coisas não acabam, se é tudo uma elucubração da Matrix. Nossa, referência velha. Digam aí pra gente discutir com vocês no Metendo a Colher. Se ele respawn de um dia pro outro, que nem jogo. Nossa, essa é uma boa, hein, Cody? Que Vai é que isso? eles- Eu não entendi. Vai que eles têm Eu não uma sei hora de tipo, reiniciar tudo. Ah, não, se bem que, tipo, se for assim, ela não ia ter ressaca, né? Ela ia desembebedar. Isso. Ela ia voltar ao normal. Enfim, tá aqui, eles estão tentando entender uma coisa que é tipo um pano de fundo do mundo da magia que a Sim. J.K. Rowling cagou pra o sistema da verossimilhança dos quadros. Uhum. Eu acho que ela nunca pensou que as pessoas iam bitolar nisso, na real. Justo. O que é muito justo, né? A gente só tá sendo cínico pra caralho. Mas, olha, você sabe o que é a Hermione e o Dumbledore têm em comum? Os dois estão fazendo Eles gaslight fazem- com o Harry. Ah, tá, dizer, os dois são os únicos bruxos do mundo bruxo que conseguem fazer a paradação lado a lado com as pessoas. Não os únicos, né? Mas os únicos que a gente vê. Pois é. E eles também fazem gaslighting com o Harry. Eles combinaram, eles devem ter um trato. Muito clubinho dos inteligentes, né? É o clubinho dos grifinórios quase corvinais. É isso aí. Eles e a Minerva. E o Flitwick, que é um corvinal quase grifinório. É. É um homem do povo, né? Homem do... É um bichão, ele é um homem do povo que levou uma jatada de cara uma jatada Ai, do amigo, não Sirius, fala gente, de que absurdo. jatada. Não fala jatada, é muito gráfico. Ai. Gente, imagina, do nada, o Simas ficou animado Ai, e Cody. levantou a varinha dele e deu uma jatada na cara do Flitwick, que caiu do seu banquinho, coitado. O bichinho. Ainda mandou ele fazer frases depois, né? Eu sou um bruxo, não um babuíno. Boboca, babuceando em bando. babuceando. Boboca babuceando em banco. Ou bissexual, né? Foi o Seamus mesmo. Acho que foi. Ai, ai. Mas, coisas que aconteceram no capítulo que são legais. Cody, fala um pouquinho do título original do capítulo, né? Que é o A Sluggish Memory. Exatamente, esse capítulo se chama em inglês, no original, a Sluggish Memory. Que é um trocadilho, né? Uma brincadeira com a palavra do nome do Slughorn, que significa, como a gente falou quando ele apareceu, é como se fosse leis
lesma e chifre, né? Slughorn. Uhum. E também tem a palavra, um adjetivo, né? Sluggish, que é uma coisa como uma lesma, ou uma coisa que tá se arrastando, ou que é escorregadio. Então é tipo como se fosse uma memória escorregadia, uma memória meio lesma. Uma Se a gente fosse traduzir ao pé da lesma. letra, que não faz o menor sentido em português. E aí não dá pra manter o trocadilho, né? Infelizmente, realmente, Lia não tinha muito o que fazer nesse caso. E mudou pra uma lembrança relutante. Uma lembrança Embora eu acho que viscosa. escorregadia seria interessante. Não que a gente tenha associado em português o Slughorn à palavra escorregadio, mas... É, não. Sei lá. De forma nenhuma, né? Mas escorregadia ficaria boa mesmo. A não ser que falasse que a memória... É porque assim, a memória em si, né, a representação física, ela é meio esquisita, né? Ela é meio sluggish. Então, Uma eu acho memória... que É, também... sim, É tem como esse, se ela tem fosse esse uma duplo lesminha, efeito, assim, né? dentro do frasco ela vira tipo uma lesminha, assim. Tipo um catarrinho. Ai, que nojo. Desculpa. Tem esse efeito duplo, né? Mas aí, se você também falante de inglês, né, que tem soluções criativas, tiver uma melhor possibilidade de tradução para o mesmo capítulo, manda pra gente. O pior é que uma memória gosmenta também é muito bom. É. A não ser que mudasse o nome do Slughorn pra alguma coisa que remetesse a palavra que fazia, não é valer a pena por causa de um trocadilho. Não é que nem, por exemplo, uma coisa que eu defendo, que eu acho que estou sozinho, né, pra variar nisso, é que eu acho que se é pra utilizar o trocadilho do Half-Blood Prince, do príncipe Mestiço. mestiço, que nem ficou mestiço em português, mas é pra tentar aproveitar o trocadilho Prince, né, e pra fazer sentido que o Snape é Prince, ou o sobrenome dele é Prince. Ficou mestiço em português, sim, não? Não, o nome do livro é O Enigma do Príncipe. Ah, não, o título, tá. Eu achei que tu tava falando do mas o que príncipe. aparece no livro é o Príncipe Mestiço, né? Uhum, É. uhum. Ou quando o nome que o autor se denomina no livro é o Príncipe Mestiço, né? É? Isso. Isso. É o príncipe mestiço. Então, eu acho que o nome do Snape deveria ter sido traduzido em português, o nome dele do meio, pra Príncipe. Até porque também faria Sim. sentido naquela conversa que a Hermione diz que, Príncipe também pode ser uma mulher. Pode ser uma mulher? Sim, sim. É. Eu concordo 100%. Mas assim, quase não houve tradução de sobrenomes, né? Até porque Na trama. ia ficar estranho, né? Porque ninguém tem sobrenome príncipe. Tem sim, eu conheço algumas pessoas que têm sobrenome Tem, é Príncipe. raro, mas tem, né? E você falar que... Mas assim, realmente, falando na questão da coesão, não existem muitos nomes na saga de Harry Potter que são traduzidos o sobrenome, né? Só acho que o pessoal das casas e talvez um ou outro. Eu acho que só, que nem é mais, só né? da casa mesmo. Mas eu acho que pra esse livro, acho que fazia sentido ser uma exceção. Porque mantém o trocadilho, mantém o príncipe, mantém o... E, se eu não me enigma engano, do príncipe. até esse livro a gente não tem menção do nome do meio do Snape, então ainda era tempo, né? Pois é, e realmente, aí já não daria pra fazer um sobrenome envolvendo escorregar, alguma coisa, ou então lesma, não tem como, então tem que manter, não tem muito o que fazer nesse caso. Uma memória evasiva. Aquelas. Uma memória lesmenta. Lesmenta. Lesma Lesma lenta. lenta. Nossa, a gente pensando na mesma piada. Compartilhando o mesmo neurônio. Igualmente sem graça nas nossas duas vozes. Mas as nossas vozes são maravilhosas. Pelo menos tem isso, né? Mas outra coisa legal que acontece nesse capítulo é que os nossos queridinhos estão com grandinhos, fizeram 16 anos. Que very americano, né? Que very norte-americano da JK. Vamos pra aula de direção, vamos pro Isso, Detran. com 16 anos. Vão poder aprender a aparatar e as aulas são bem carinhas, né? São 12 galeões, que no cálculo do Igor Moreiro daria R$564 hoje. No meu, deu bem mais. No meu cálculo, deu quase R$1.800. E aí, fique aí, né? A dúvida. Se é 1.800, se é 564, mas pra eles é bem caro, né? Pra eles é muito caro. De qualquer forma é caro, né? Lembrando que no cofre dos Weasley não tinha 2 galeões na câmara. Eu acho que o meu tá mais próximo da realidade. Eu tava vendo aqui, comparando aqui como que os... Porque assim, eu não sei se dá pra gente comparar, eu sei que isso é uma coisa prática que a gente faz, eu até tava falando antes do começo da gravação, que a gente vai trazer pra nossa moeda, né? Só que, tipo, não sei se dá pra gente comparar porque a forma como os bruxos ganham dinheiro é diferente. A gente tem que considerar, por exemplo, se as moedas são de ouro ou não. Porque o fato de uma moeda ser de ouro já faz toda a diferença, eu acho, né? Se a moeda for de ouro, uma grama de ouro Ela é tem que 300 valer reais. muito mais, né? Entendeu? Não, mas assim, eu acho que esse lastro dela não é tão certinho, não. Porque a moeda é do tamanho de uma calota, velho. Que moeda que é o tamanho de uma calota? Pois é exagerado, né? Uma coisa meio... sim. Pra mostrar que os doentes, eles realmente têm muito dinheiro e tal. Mas assim, se for valer menos, é só você, como eu tava falando, a gente derrete o ouro e vende. E compra galeão. mais galeões. E compra galeão, multiplica o outro. Foda-se o Gump com suas leis de não poder transfigurar dinheiro. A gente não tá transfigurando, a gente tá fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Mas só pra vocês terem mais noções das coisas que são compradas com essa quantidade de galeões, eu vi aqui, ó. 2 varinhas e meia, né? Uma varinha é 7 galeões.
Então seriam, tipo, 2 varinhas e pouquinho, assim, mais ou menos. E lembrando que, assim, os Weasley não tinham dinheiro pra dar uma varinha pro Rony. Exatamente. Né? E a varinha é uma coisa, assim, é um item que eu acho que as pessoas não podem não se portariam de pagar um pouco mais caro, porque é uma coisa que te acompanha pro resto da vida, né? E é, tipo, o centro da vida do bruxo, assim, basicamente. É o que vai moldar a sua magia, né? Tem livros, por exemplo, se eu não me engano, tem um livro aí que custa, tipo, 10 galeões. Acho que esse livro, o livro do... O livro de poções custa uns 10 galeões. Nossa. A coleção por do exemplo, Lockhart é bem carinha. Não tem um também. sebo, será? Tem, é lá que eles compram segunda mão. O One Firebolt é 300 galeões, Meu por exemplo. Deus do céu. É um carro. Por isso É um que carro. não é muito acessível, né? Não é nada acessível. Nem pouco. O Dobby, por exemplo, ganha 4 galeões por mês, mas é porque ele pechinchou pra ser menos. Eu amo, gente. É pra ele não ter que pagar imposto de renda no final do ano. Exatamente. Ele não quer entrar na cota do imposto de renda. Ele não quero perder tempo fazendo negócio de imposto, isso é muito estranho. Eu vou jogar? Eu não vou jogar. Mas enfim, né, assim, depois desse momento extremamente classicista, né, se você tem condições, você é parata, se você não tem condições, você anda de Podflu, e olha lá, né, que também é meio caro Podflu, mas, sei lá, anda. Você vai a pé? Você vai a pé, exatamente. É super bonitinho esse momento de... Você tem que aprender a para-ataque como se fosse o transporte... Acho que é um paralelo bem claro que a JK tá fazendo, né? Com a ideia do teste de direção, aprender a dirigir. E tem até um negocinho que eles falam aí que é... Tipo assim, qual que é a diferença de eu aprender a aparatar agora, no ano que vem, se eu só vou poder aparatar quando sair daqui mesmo? Ninguém pode aparatar em Hogwarts. Mas o cara fala, não, mas eu vou conseguir, eu vou saber, as pessoas vão saber que eu consegui. Ai, gente. É tirar a carteira sem ter carro, né? Exatamente. Exatamente. E é engraçado que a gente vai ver o Harry não podendo fazer a prova, né? Por causa da idade dele. Exatamente. Ele faz as aulas, mas ele não pode fazer a prova, né? Isso, porque ele Eu só acho que é faz isso, aniversário em julho. Inclusive, talvez, eu diria que eu tava questionando, né? Porque que... Assim, o Harry ele é uma estrela porque aparentemente ninguém mais de Hogwarts, aquele, né? Pelo menos as pessoas próximas dele, já fez uma aparatação lado a lado como o Harry, né? Ele é o... Mais uma vez, ele é o Arlequim Dourado, Né? ele é o escolhido e o especial porque ele teve o privilégio de saber como é aparatar antes de conseguir aparatar por conta própria. Privilégio. E aí isso faz a gente, né, meio que dar meio que uma noção pra gente que no mundo bruxo, a maioria dos bruxos não costumam mesmo aparatar com seus pais. É uma coisa que não se faz. Mas faz super sentido na minha cabeça, sabe? Porque é um negócio difícil de fazer sozinho. Você pode arrancar um pedaço fora. Tu ia arriscar arrancar um pedaço fora do teu filho? Então, não. Definitivamente não. Só quem realmente sabe fazer. Só quem realmente sabe fazer, exatamente. E tanto é que o Dumbledore não tem questionamento, né? Que ele é foda. E a Hermione também, que é foda para todos os padrões, mas ela leva 2 com ela. Só que assim, para a sua defesa, assim, como talvez ajude o fato de que o Ron e o Harry sabem aparatar. Sabem então aparatar, ela tá fazendo uma exatamente. aparatação lado a lado com quem já sabe. Então já deve fazer uma diferença. Com certeza. Deve ser tipo andar de moto com uma pessoa que sabe andar de moto e andar de moto com uma pessoa que não sabe, sabe? Que a pessoa que não sabe de moto, ela vai te derrubar. E a pessoa que sabe andar de moto não vai te derrubar. Né? E tipo assim, por exemplo, os Weasley, eles têm 7 filhos. Mesmo se for cada pai com um tanto de filho, é muito filho pra aparatar. Imagino que quanto mais gente tá aparatando junto, mais pior, né? Fica, né? Eu também imagino que seja faz assim. mais de uma viagem, ué. Aí acontece igual aconteceu com o Harry no Podflu. Vai parar na travessa do tranco. Uma coisa que eu, assim, falando sobre a magia, né, no mundo de Harry Potter, uma coisa que eu percebo é que não existe meio que uma noção de, tipo, mana, sabe? Tipo, não tem uma quantidade de magia que você consegue fazer, você não gasta a sua magia quando você faz as coisas, acho que... Isso é bom, eu acho. Você só se limita pela sua capacidade de fazer as coisas mesmo. Você não vai ser capaz de fazer tudo. Todo mundo tem suas aptidões e é isso, sabe? Mas, tipo, por exemplo, uma pessoa que precisa... já que não existe isso, uma pessoa poderia aparatar várias vezes e ir e voltar. A pessoa que tivesse competência pra fazer isso, podia aparatar e ir e voltar várias vezes pra levar 7 filhos. E nem ia ser especialmente cansativo. Eu acho que seria fisicamente cansativo mesmo. Ah, sim. Entendi, mas não tem um componente mágico de dificuldade, né? Seria mais a questão mental, porque você tá exausto cada vez mais. Sentindo aquela sensação do tubo de borracha. Exato. É tipo você ir na mesma montanha-russa 20 vezes. Ai, sim, sem falar que é um negócio super desconfortável, né? Eu adoro montanha-russa. Eu ia gostar muito de aparatar. Eu amo que tem um momento na narração que o Harry fala que, quando ele descreve, né, a sensação horrível que ele teve quando tava aparatando, as pessoas parecem ficar animadas, tipo, ai, que legal. Tipo, como se os bruxos, ou talvez porque são adolescentes, né, eles são animados com o fato de ser uma coisa desagradável e desconfortável. Podre.
Eu não acho podre porque eu gosto de sensações assim, tipo de revirar o estômago. Eu gosto de montanhas russas e esportes radicais. Olha, pra eu ter que ir, tipo, pro trabalho, não, pra Pra ir casa. pro trabalho é foda, né? Pra voltar Eu imagino pra você casa. usar uma montanha russa toda vez que você fosse trabalhar, Porra. não é assim? Se Já é fuder. ruim trabalhar, imagina de montanha russa. Exatamente, cara. Mas de repente anima um pouquinho, né? Dá mais Não, um... amigo, não. Não, amigo. Aqui, né? Existem pessoas que escolhem ver as coisas de duas formas. Mas uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar é uma besteirinha do Code, que é sobre, novamente, né, o mundo da magia e suas implicações, que é o fato de eles aprenderem a conjurar água só no 6º ano. Meu Deus, nos jogos a gente aprende isso, sei lá, no 3º. Agora. É. Não sei se parece, não sei se isso é uma coisa que faz sentido, porque, tipo, conjuração não é uma coisa que eles costumam fazer muito no começo. Mas pelo menos nos jogos, né? O que é jogo, né, como referência? Mas, tipo, você aprende a conjurar ave, o Draco faz uma serpente no 2º ano, e... água é no 6º ano, entendeu? Eu acho que é pelo nível Água? de complexidade. Não pelo nível. Tipo assim, tá, a água é uma coisa simples. Só que, às vezes, a magia para conjurar a água pode ser complexa. É porque, tipo, se a água for difícil, imagina qualquer outra coisa, né? Uhum. Comida e tal. Não, comida acho que não dá. Mas a questão é que eu acho que a água dá pra você conjurar, você fazer a água existir. Eu acho que você não água tá é um mineral, transportando ela né? de algum lugar. Entendi. Água é um mineral. É água pura, inclusive. Acho que a narração fala especificamente que eles estão aprendendo a conjurar água pura. Que é pra gente usar o... Depois ela vai apresentar o Aguamente lá na caverna, né? Quando o Harry não tem a ideia de colocar a varinha direto na boca do Dumbledore. Ele tem Não. que colocar num copo pra poder sumir. Mas eu acho que não ia funcionar igual, sabe? Eu sei, eu tô só frescando. Vocês podem mandar seus feedbacks pelo Telegram. É só colocar a hashtag feedback. Ou por e-mail também, pra quem é mais das antigas. A gente também tem uns grupos no Discord. Quem sabe em julho vai ter RPG, fica ligado lá no Discord. Isso que dá uma aliviada aqui na vida. Eu acho que eu vou querer mestrar mais uma campanha. Tô com umas ideias aqui, ó. E os links pra tudo isso tá na descrição do episódio. Arrasou. Mas agora, com a gente chegando ao fim da discussão, vamos reunir, né, aquele sentimento ruim no nosso peito e se preparar pra lançar um poderoso Avada Kedavra. Vamos lá, então, pessoas, reunir aquele momento triste, aquele momento que você não gostou, ou aquele momento que você simplesmente achou pobre, ou mal escrito, sei lá, Pobre. do capítulo, certo? Vamos começar com Luísa. Luísa, qual é o seu Avada desse capítulo? O meu Avada vai pro Precisamos Falar sobre Tom Riddle, porque ele tá muito psicopatinha. Tá Quer dizer, muito, né, menina? Ele é Já tá. psicopata. Sim, mas principalmente porque ele... eu fico muito perturbada com essas coisas. Ele é um adolescente que tá matando uma galera e vivendo E a vida age como normalmente, né? Já se tem nada 2 tivesse Horcrux. acontecido. Eu acho isso muito perturbador. Então, meu Avada vai pra ele. É bem básico, mas é isso. É uma Avada muito válida. E você, Cody, qual é o seu Avada? Então, já que a Luísa deu uma avada para os avadas, o Avada triplo, né? Olha só, vamos dar também 3 avadas aqui. O meu vai uma coisa assim, mais como uma coisa que eu tava sentindo, né? Eu lembro de estar quase tão revoltado quanto o Harry na conversa dele com o Dumbledore, assim, sentindo o que o menino Harry estava sentindo, de estar sendo completamente invalidado e gaslightado pelo Dumbledore. Por todo mundo, né? Então, Pela assim, Hermione, pelo Dumbledore, pelo Sir Weasley. Eu sei que o Dumbledore tá certo também de... O Harry é um adolescente que acha que sabe das coisas, mas não sabe. Mas, sei lá, eu acho que o jeito que tá escrito faz a gente sentir mesmo que o Harry tá sentindo essa invalidação, né? Isso é muito avadable. Ele é muito personagem de anime, né? Porque tá todo mundo desacreditando dele, ele vai lá e faz. Isso dá gás pra ele. Quanto mais ele apanha. Sim. Movido a desafio. Inclusive, eu tava pensando aqui, né? Que todas as casas, pra entrar na casa, tem que ter uma coisa meio relacionada à casa, né? Tipo, na Corvinal você tem que responder um enigma. Na Lufa-Lufa você tem que fazer um batuquezinho lá nos barris e tal. No barril de vinagre. Até na Sonserina você tem que ser um grande racista e dizer da pureza de sangue. Só que a da Grifinória, tipo, é uma mulher que tem uma senha, entendeu? Acho que eu não sei o que aconteceu com a mulher gorda durante a batalha de Hogwarts, mas se alguma coisa tiver acontecido com ela e ela não estiver mais ali, fiquei imaginando que uma alternativa podia ser algum quadro ou alguma coisa que fizesse fazer as pessoas fazerem desafios. Tipo, Nossa, só que vai coisa entrar idiota. se você plantar bananeira. Nossa. Sei lá. Que podre. Abre muito espaço pra dar ruim. Pois é, mas é Hogwarts, tem que ter uma oportunidade pra humilhação, pro desastre. Então, mas a humilhação é já ter que ficar de 4 pra entrar no buraco da parede. Verdade. Tá aí. Essa é a essência da Grifinória, né? Você já praticar o joelho. Já entra É a de posição 4. de 4. É sobre isso. Gente, eu imagino a Minerva, a bichinha entrando
De 4 no buraco da mulher gorda. Ela entra na forma animada dela, pra não ter que se... Ah, verdade. Então, o meu Avada, nesse capítulo, vai pro merdinha do Tom Riddle, né? Sim. Já apavorando, lançando vários apavoros em Hogwarts. Vou fazer coro, a Luísa. Ele tá imparável. Gente, quem foi que deixou esse menino andar sozinho pela Inglaterra, sair matando os povos, fazendo Horcrux? Onde ele fazia o ritual pra fazer os Horcrux, né? Que é importante. Aparentemente ele não sabe da sala precisa, mas enfim, vai pra ele, tá? Porque, assim, merecido, né? Graças a Deus, não sabe. Ou talvez ele sabe, né? Ele não coloca o diadema lá? Mas eu acho que ele encontra a sala sem querer. Todo mundo, né? Todo mundo encontra essa porra sem querer. Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui pra maneira que as pessoas estão realmente desacreditando o menino Potter, né? Vou fazer coro ao avado de vocês dois, eu vou roubar. Sim. Mas agora que vocês... Ladrona. Muito ladra. Agora que vocês já descarregaram o coraçãozinho de vocês, vamos pensar nas coisas boas desse capítulo. Porque não só de Tom Riddles se faz um Enigma do Príncipe. Então vamos ao momento Expecto Patronum. E vamos começar com você, Cody. Qual é o seu patrono pra esse capítulo? Por mais sendo dado Avada pra isso, o meu patrono vai pra o diálogo do Harry com Dumbledore. Pelo jeito que tá escrito, eu acho que tá muito bom. E acho que é o highlight, assim, da escrita desse capítulo. Até para além da coisa, assim, mais foda e mais interessante e diferente, que são as memórias. Não são só memórias, já dizia Pete. E eu também queria dar um patrono especial, um patrono secundário pra o Fawkes, né? E dar um despiu dele, pra gente se acostumar com o canto da Fênix. Que no final desse livro vai ter um canto da Fênix de novo. Ai, isso. para. Ai, Obrigado. que destreza. E você, Luísa? Eu gosto do Dumbledore emocionado com o Harry, demonstrando ser super leal e tal. E também porque no meu headcanon é aquilo que eu falei. Ele também tá se sentindo... Ele tá triste mesmo com o que espera... O que o futuro guarda pro Harry, né? Até, talvez, pra ele mesmo, né? Porque o que Harry levou do Malfoy, ele sabe que ele tá fodido. Sim, todas as lagriminhas dele nesse capítulo me tocam, assim. É bonito demais esse momento. É um bom patrono. Bem, o meu patrono vai pro Dumbledore Direitos Humanos, que mesmo sabendo que o Morfino era um bosta, um cuzão, que merecia muitas das piores coisas do mundo, mas ele não merecia estar preso por um crime que ele não cometeu, né? Então ele vai tentar soltar ele lá, mas infelizmente não consegue, né? E o Morfino morre antes e é enterrado como indigente lá do lado de Azkaban. É um destino bem triste, né? Mas, por outro lado, você para pra pensar que é ali que acaba, né? Meio que... a descendência do Sonserino, aquele bosta, se afogaram na sua própria mania de grandeza. Interessante que os Gaunt eram tão preocupados com linhagem, que eu não sei o que, e o Morfino também nunca teve filhos, né? Né? Também quem que ia querer? Ai, meu Deus. Mas é sobre isso. Mas agora que a gente já encerrou nosso episódio, já recebeu a fake news do Sluguinho, que tal a gente se preparar pra comer uns negócios aí meio adulterado, né? E ser salvo por um bezoar no próximo capítulo, surpresas de aniversário. Que será? Tchau!